Vamos começar aqui, pessoal, equação do segundo grau, ou seja, um tema em que é o assunto principal do nono ano. Se você fizer o nono ano e não aprender a equação do segundo grau, você não fez nada. Vamos começar. O que é uma equação do segundo grau? É toda equação do tipo ax2 mais bx mais c igual a zero, onde a, b e c são números reais e a é diferente de zero. Então, em termos gerais, você vai ter basicamente um trinômio em que um dos termos tem que ser elevado a 2, o maior, né? Se tiver um trinômio e um deles for elevado a 3 e elevado a 2, não dá para não é como segundo grau, porque você toma como índice maior o maior expoente, certo? Então tem que ser ax2, tem que ter o termo x2. Então, professor, não necessariamente tem que ser um trinômio, não, pode ser binômio ou até monômio, desde que o termo principal seja elevado a 2. Exemplo, aqui ó, trinômiozinho aí, 3x2 mais 5x menos 7 igual a zero. Então, primeiramente, aprender a tirar os coeficientes. Ó. O termo A, que é o de x2, é 3. O termo B, que é o termo de x, é 5. E o C é o independente, ó, que não tem variável, é menos 7. Outro exemplo, 4x2 menos 6x mais 9. Certo? O A é o termo de x2, que é 4. O B é o termo de x, que é menos 6. E o C é o 9, que é o termo independente. Ó. Outro exemplo, x2 menos 2x mais 8 igual a 0. Ó. Então, quando não aparece o coeficiente do x2, ele vai ser 1. Se tiver negativo, menos 1. Lógico, a gente vai na próxima exemplo aí. O B é o menos 2 e o C é o 8. Tá aqui, ó. Menos x2 mais 3x mais 10 igual a 0. Ó. O termo A é menos 1. O B é o 3 e o C é 10. Essa aqui já é um binômiozinho, ó. Você tem o termo 3x2 mais 9, ó. Você pulou o B, que é o termo de x, ó. Então o A é 3, o B não tem, é 0. E o C é 9. Outro binômiozinho, menos x2 mais 16 igual a 0. Ó. O A é menos 1, o B não tem, é 0. E o C é 16. Aqui já é diferente. Ó. Aqui tem o termo A, que é 2. Tem o termo B, que é menos 6. E não tem o termo C. Não tem, você bota 0. Outra aqui, ó. Menos x2 mais 4x igual a 0. Ó. O A é menos 1, o B é 4, o C não tem, você bota 0. Simples assim. Então a primeira coisa que tem que saber, não é com o segundo grau, é tirar os coeficientes. O A é casado com x2, o B casado com x, e o C é o solteiro da turma, não é casado com ninguém. Simples assim. Vamos começar agora a resolver uma equação do segundo grau, primeiramente incompleta, ó. Com o B igual a 0, ou seja, fica só ax2 mais c, ó. Qual é a principal coisa aí? Você vai pegar, passa o termo c para lá e tira a raiz, simples assim, ó. Um exemplozinho, ó, x2 menos 16, ó. Foi bem devagarzinho com você. Você vai passar o 16 para lá, ele vai positivo. Tira a raiz, por quê? Quem desfaz o quadrado é a raiz quadrada. Professor, porque apareceu esse mais ou menos? Porque tem dois valores que satisfaz, ó. É o menos 4 ao quadrado dá 16 e o 4 também, ó. Por isso que fica mais ou menos 4. Primeira raiz 4, segunda raiz menos 4, ou o contrário, tanto faz. Contanto que você bote as duas raízes, né, ó. Solução aqui, menos 4 e 4, ou 4 e menos 4, certo? Fica a seu critério. Outro exemplo bem facinho, foi bem devagarzinho também, ó.
Você vai botar o 25 para lá, foi positivo. Tira a raiz de 25, fica mais ou menos raiz de 25, porque, como eu falei, o positivo serve, o menos 5 e o mais 5 também, ó. Então fica x igual a mais ou menos 5. Primeira raiz, 5 e a segunda raiz, menos 5. Ou o contrário, tanto faz. Solução, menos 5 e 5 ou 5 e menos 5. Uma das características dessa equação aqui, que você vai ter raízes simétricas ou opostas. Se uma for 5, outra é menos 5. Se uma for 4, outra é menos 4. E assim sucessivamente. Mais outro exemplo aqui. Essa aqui já é um pouquinho mais interessante, ó. Você vai passar o 18 para lá. Agora, você não pode tirar a raiz de 18. Só pode tirar a raiz do número quando for só x2, ó. Então, você vai ajeitar primeiro, ó. Você vai pegar o 2 aqui e dividir por 18, que vai dar x2 igual a 9. Agora pode, ó. Porque x2 já pode tirar a raiz. Então, tira a raiz de 9, fica mais ou menos, né? Raiz de 9. X igual a mais ou menos 3. x1 ou x', tanto faz, menos 3. E x2', 3. Ou o contrário, solução, menos 3 e 3, ou 3 e menos 3. Fica a seu critério. Aqui, 3x2 menos 12, mesma coisa, você vai passar o 12 para lá. Não dá para tirar a raiz, tem que ajeitar, ó. Divide por 3. Agora pode, ó, x2 igual a 4, tira a raiz, ó. X igual a mais ou menos raiz de 4. X igual a mais ou menos 2, ó. X' menos 2, x2', 2. Ou o contrário, ó. Solução menos 2 e 2, ou 2 e menos 2, tanto faz. Mais uma vez dizendo, toda equação, quando B for 0, a resposta vai ser raiz simétrica. Se uma for 2, a outra é menos 2. Se uma for 3, a outra é menos 3. E assim sucessivamente. Simples assim. Agora vamos resolver uma equação quando C for 0. Tem esse teoremazinho aqui, que eu vou detalhar lá embaixo, quando eu chegar na equação produto. Existe um teorema na árvore que diz, se dois fatores multiplicados é 0, a solução é simples. Um é 0 ou o outro é 0. Cuidado, pessoal, não é I não. I, se fosse A e B junto, para dar certo. Aqui não. Se o A for 0, dá certo. Ou o B for 0, dá certo. Porque a chamada é a união. Pode ser um ou outro, a solução vale. Porque se fosse I, só valia se fosse os dois ao mesmo tempo. Certo? Simples assim. Vamos ver um exemplozinho aqui, ó. Nesse caso aqui, para você resolver, você vai ter que colocar o X em evidência. Lá no ano passado, tá lembrado? No 8º ano. Isso. Tá aqui, ó. x2 menos 3x igual a 0. Aqui você não pode botar o 3x para lá e tirar a raiz. Por quê? Você não sabe o valor de x. Como é que você vai tirar a raiz de um valor que você não sabe? Aqui se resolve colocando o x em evidência. Vamos colocar o x em evidência, ó. x2 por x dá x, ó. Fica um fora e um dentro para dar x2. Menos 3x por x, o x fica fora, fica o 3 dentro do parênteses. Aqui, ó, opa! Produto de dois fatores dando 0. O x é um fator e x menos 3 é o outro fator. Aí você aplica esse teoremazinho aqui, ó. Então você iguala x a 0 e x menos 3 igual a 0. Simples assim. Então x igual a 0 já está resolvido. Já é a primeira raiz. Passa o 3 para lá. X igual a... Já o menos 3 para lá. X igual a 3. Então as raízes aqui vai ser 0 e 3. Simples assim. Outro exemplo aqui, ó. 5x2 mais 5x igual a 0. Coloca x em evidência, ó. x2 por x dá x. 5x por x dá só 5. Iguala o x a 0 e o x mais 5 igual a 0. X igual a 0 está resolvido. Agora, passa o 5 para lá, ó. X igual a menos 5. Solução, menos 5 e 0, ou 0 e menos 5. Nessa equação aqui, você tem um detalhezinho legal. A outra, as raízes eram simétricas. Aqui, uma das raízes é 0. Simples assim. Vamos ver outro exemplo aqui.
Isso aqui é um exemplozinho mais cheinho, ó. Coloca x em evidência, ó. Fica x2, 2x2 por x dá 2x, menos 6x por x dá 6, ó. Então iguala os dois a zero, ó. X igual a zero, não precisa fazer mais nada. Agora, 2x menos 6 igual a zero, resolve essa equaçãozinha aqui, ó. Passa o 6 para lá, divide por 2, ó. Fica x igual a 3. Então as raízes são x' igual a zero, que já está resolvido desde aquela hora. E x duas linhas 3. Olha, ó, sempre um é nulo, ó. Solução 0, 3 ou 3 e 0. Simples assim. Mesma coisa aqui, coloca x em evidência, ó. 3x2 por x dá 3x, mais 12x por x dá 12, ó. Iguala cada termo a zero, ó. X igual a zero, já está resolvido. Agora, 3x mais 12 igual a zero, resolve aqui, ó. Passa o 12 para lá, divide por 3, x igual a 4. Então fica, ó, x' igual a zero, que já está resolvido, fazer a tempo, e x duas linhas menos 4. Solução 0, 4, menos 4 ou menos 4 e 0, tanto faz. Então, novamente dizendo, você coloca em evidência, iguala cada termo a zero e resolve a equaçãozinha. E uma das raízes é nula. Simples assim. Vamos trabalhar agora em resolução da equação completa. Você vai aplicar a fórmula de Bhaskara, tá aí, ó. Fórmula de Bhaskara. X igual a menos B mais ou menos raiz de B2 menos 4AC sobre 2A. Se você tiver curiosidade, alguns livros, ele demonstra essa fórmula aí, certo? Eu não demonstrei não devido o tempo e tudo, mas isso aqui é para quem tiver curiosidade. Tem nos livros, ele bem legalzinho demonstrado, certo? Isso aqui não é chutado não. Existe uma fórmula compacta da Bhaskara. Ele chama B2 menos 4AC de delta. Aí fica, ó, x igual a menos B mais ou menos delta, em vez de B2 menos 4AC, sobre 2A. Aí daqui você desdobra, ó. A primeira raiz vai ser somando e a segunda raiz vai ser subtraindo ou vice-versa. Isso aí a ordem não altera, né? Tanto faz aí quando você bota as duas raízes. E delta é B2 menos 4AC. Cuidado. Você pode resolver de duas maneiras aí. Inclusive, não resolver de duas maneiras quando a gente chegar na resolução. Vamos trabalhar agora a resolução de uma equação de segundo grau completa. Tá aí, ó. Uma equação tem três termos, ó. x2 menos 5x mais 6 igual a zero. Vamos fazer bem devagarzinho. Qual a primeira coisa que eu tenho que fazer, professor? Tirar os coeficientes, ó. O termo A, que é o termo de x2, 1. O termo B, que é o termo de x menos 5. E o termo C, que é o independente, isso aí, pronto. Primeira coisa, tirar os coeficientes. Segunda coisa, escreve a fórmula de Bhaskara. Eu botei de vermelho para chamar a atenção. Da agora por diante, você tem que saber essa formulazinha de trás para frente e de frente para trás. Certo? Que não é difícil, né? E é uma fórmula muito conhecida. Você vai usar muito essa fórmula aí. E tanto você usar, você vai memorar automaticamente. Agora você vai fazer o quê? Substituir quem é A, quem é B e quem é C. Certo? Então, vamos lá. Então, olha aqui, ó. X igual a menos 5, que é o B, mais ou menos, ó, B ao quadrado, fica 5 ao quadrado, menos 4 vezes A, que é 1, e vezes C, que é 6. Sobre 2 vezes A, 2 vezes 1. Certo? Substitui o B, certo? Substitui o A e o C. Agora efetua, ó. Menos e menos dá mais, fica 5. Mais ou menos, ó. Menos 5 ao quadrado dá 25. Menos 4 vezes 1, 4 vezes 6, 24. E 2 vezes 1, 2, ó. Olha como está diminuindo já, ó. Aqui repete o 5, mais ou menos, ó. 25 menos 24 dá 1, raiz de 1 sobre 2. Então fica, ó. X igual a 5, mais ou menos
tira a raiz de 1, que é 1. Ó. Agora você vai desdobrar, ó. X', ou x1, vai ser a primeira raiz, ó, que é subtraindo ou somando. Fica 5 menos 1 sobre 2, que vai dar 4 sobre 2, que é 2. E x', ou segunda raiz, fica x 5 mais 1 sobre 2, que vai dar 6 sobre 2, que é 3. Solução 2 e 3, ou 3 e 2, tanto faz. Vamos outro exemplo aqui, ó. Vamos fazer também bem devagarzinho também, ó. x2 menos 7x mais 10 igual a 0. Primeira coisa, tira os coeficientes. Tira o A, que é 1, o B, que é menos 7, o C, que é 10. Depois escreve a fórmula de Bhaskara, ó, de vermelhinho aí, ó. Agora você vai montar quem é A, quem é B, quem é C dentro da fórmula, ó. Então aqui fica, ó, menos 7, que é o B, mais ou menos 7 ao quadrado, que é B ao quadrado. Quando tá negativo, coloca em parênteses, né? Fiz logo negativo, para ajudando vocês aí, ó. Menos 4 vezes A, que é 1, e vezes C, que é 10, sobre 2 vezes 1, que é 2 vezes A, certo? Vamos agora simplificar aqui, ó. Menos com menos dá mais 7, ó. Menos 7 ao quadrado dá 49. 4 vezes 1, 4. Vezes 10, 40. 2 vezes 1, 2. Próxima etapa, ó. 7 mais ou menos raiz de 49 menos 40 dá 9, ó. Próxima etapa, fica 7, mais ou menos tira a raiz de 9, mais ou menos 3 sobre 2. x1 vai ser o quê? 7 menos 3 sobre 2, que vai dar 4 sobre 2 dividido por 2 dá 2. E a outra vai ser 7 mais 3 sobre 2, que vai dar 5. Solução 2 e 5, ou 5 e 2. Certo? Vamos trabalhar agora usando delta. Primeiro aqui, ó, tá aqui, ó. x2 menos 2x menos 8 igual a 0. Tira o A, o B e o C. Escreve a fórmula do delta. B2 menos 4AC. Substitui, ó, o B menos 2 em parênteses, que é negativo. Menos 4 vezes 1 e vezes menos 8 em parênteses, ó. Menos 2 ao quadrado dá 4, menos 4 vezes menos 8 vai dar 32. 32 mais 4, 36. Então pronto, agora escreve a fórmula de Bhaskara reduzida, ó, que é B2 mais ou menos, B, né? B, menos B mais ou menos, raiz de delta já, sobre 2A. Substituindo, ó, menos 2, que é o B, mais ou menos. Quem é o delta é 36. Eu boto logo 36 sobre 2 vezes 1. Então fica menos com menos dá mais 2. Mais ou menos, raiz de 36, 6 sobre 2. Primeira raiz vai ser subtraindo. Vai ser 2 menos 6 sobre 2. Que vai dar menos 4 sobre 2, que é menos 2. E x' vai ser... Somando, menos 2 mais 6 dá 8, dividido por 2 dá 4. Solução, menos 2 e 4, ou 4 e menos 2. A outra aqui, ó, x2 menos 7x mais 12, ó. Tira o A, o B e o C, o A é 1, ó. O B menos 7 e o C é 12. O delta, escreve a forma de delta, B2 menos 4AC. Substituindo, menos 7 ao quadrado, está negativo, menos 4 vezes A, que é 1, e vezes 12, que é C. Então, 7 ao quadrado, 49, menos 4 vezes 1, 4 vezes 12, 48. Então, delta é 1. Escreve agora a fórmula de Bhaskara, a reduzida, né? Ó,
menos B mais ou menos raiz delta sobre 2A. Substitui, ó, menos 7 mais ou menos raiz de 1, que é o delta, sobre 2 vezes 1, que é o A. Certo? Então fica menos com menos, dá mais 7. Mais ou menos raiz de 1 é 1 sobre 2. X', ó, tirando, fica 7 menos 1 dá 6, dividido por 2 dá 3. E o x duas linhas, somando 7 mais 1, 8, dividido por 2 é 4. Solução 3 e 4, ou 4 e 3. Simples. Vou fazer agora uma solução usando delta e usando Bhaskara ao mesmo tempo. Você escolhe aí. O que você fizer, tá bom. Então fica, ó, x2 menos 5x mais 6 igual a 0. Tira o A, o B e o C, tá aqui, ó. Escreve Bhaskara completa, né, ó. Aí você vai substituir, ó, menos B menos 5, mais ou menos 5 ao quadrado, tá em negativo. Menos 4 vezes 1, que é o A, e vezes o C, que é o 6. Certo? Sobre 2 vezes 1, 2 vezes 2, né, que é o A. Fica menos com menos dá mais 5, mais ou menos 5 menos 5 ao quadrado dá 25, menos 4 vezes 6, 24. Sobre 2 vezes 1, 2. Então fica 5, mais ou menos raiz de 1 sobre 2. 5 mais ou menos 1, que é a raiz de 1 sobre 2. x1 vai ser 5 menos 4, 5 menos 1, sobre, que vai dar 4, dividido por 2 é 2. E aí o x duas linhas vai ser 5 mais 1 sobre 2, que vai dar 6 dividido por 2, dá 3. Solução 2 e 3, ou 3 e 4. Vamos fazer a mesma equação usando delta. Ó. x2, você vai aqui escrever a equação, tira o A, o B e o C, escreve a forma de delta, substitui, ó, certo? Ó. Então encontra delta igual a 1, escreve a Bhaskara reduzida, substitui, ó, menos 5, mais ou menos, raiz de delta, que é 1, raiz de 1, sobre 2 vezes 1. Que fica 5 mais ou menos, raiz de 1 é 1 sobre 2. x1 vai ser x5 menos 1, que dá 4 sobre 2 é 2. E x duas linhas vai ser 5 mais 1, que dá 6 por 2, dá 3. Solução 3 e 2 ou 2 e 5. Ou 2 e 3 e 3 e 2, tanto faz. Aí você escolhe, pessoal. Ou você faz com a fórmula de Bhaskara grandona, ou a Bhaskara usando delta. Você escolhe. Professor, qual é a melhor? Que você souber que você fazer certo. Tanto faz. Eu trabalho mais com delta porque nas próximas aulas a gente vai trabalhar o estudo do delta. A gente sabe, ó, se o delta for negativo, você nem prossegue. Você para, bota a solução vazia. Que a gente vai ver nas próximas aulas. Trabalhar só... vamos analisar o delta ou o discriminante. Certo? Mas o que você fizer certo, tá bom. O importante é fazer certo. Simples assim. Equação produto. Lembra aquele teoremazinho que nós vimos lá no termo em evidência, quando o C era 0, tá aqui, ó. Produto de dois fatores dando 0. Um é 0 ou o outro é 0. Tá aqui, ó. Definição de equação produto, ó. Tá aqui, ó. Dois binômios ímpios, porque não pode ser 3, porque aí vai dar uma equação de terceiro grau. Igual a 0. Você vai fazer o seguinte, ó. Aplicar o teorema, ó. O primeiro binômiozinho é o A, multiplicado pelo segundo binômiozinho é o B. Então, ó, você pode dizer que o primeiro é igual a 0, x menos A igual a 0, ou x menos B igual a 0. Simples assim, ó. Aí você resolve a equaçãozinha, vai para lá, e resolve essa outra equaçãozinha para subir para lá. Certo? Solução, menos B e menos A, simples assim. Vamos ver um exemplozinho de equação produto, aqui um bem simplesinho.
x menos 2, que multiplica x mais 3 igual a 0. Aqui você aplica direto. A primeira, x menos 2 igual a 0 e x mais 3 igual a 0. Resolve a primeira aqui, ó. X igual a 2. E resolve a segunda, x igual a menos 3. Solução. Menos 2 e 3, ó. Simples assim, ó. Tá aqui outra equaçãozinha aqui, ó. X menos 4, que multiplica x menos 5. Igual aos 2 a 0, ó. Resolve as equações, ó. X igual a 4 e x igual a 5. Solução 4 e 5 ou 5 e 4, tanto faz. Outra aqui, x mais 3 que multiplica x mais 1 que multiplica x mais 3. Igual aos 2 a 0, certo? E resolve as equações. 1 é para lá negativo e o 3 é para lá negativo. Solução, menos 1 e menos 3, ou menos 3 e menos 1, tanto faz, você escolhe. Outra aqui, ó, essa aqui já tá um pouquinho interessante, ó. Mas não tem problema, é a mesma coisa. Igual aos 2 a 0, ó. Então fica 2x menos 4 igual a 0 e 3x menos 3 igual a 0. Então resolve a primeira equação, as equações aqui, ó. Então passa o 4 para lá, fica positivo, né? Menos 4. E passa o 3 para lá, fica positivo. Agora, dividir por 2 e dividir por 3. Certo? Então fica x igual a 2. E aqui x igual a 1. Solução 2 e 1 ou 1 e 2. A ordem não altera, certo? Outra equaçãozinha aqui, 2x menos 6, que multiplica 3x mais 12. Igual aos 2 a 0. Resolvendo as equações, ó, passa o 6 para lá, vai positivo. Passa o 12 para lá, vai negativo. Divide por 2 a primeira e divide por 3 a segunda. Ó. Então fica x igual a 3 e x igual a menos 4. Solução, 3 e menos 4, ou menos 4 e 3, a ordem aí não altera. Contanto que você bote as duas equações. Simples assim. A outra aqui, ó, 5x mais 10, que multiplica 4x menos 20. Igual as duas a 0, ó. Começa a resolver, passa o 10 para lá, vai negativo, e passa o 20, vai positivo. Divide por 5 no lado de cá, e divide por 4 lá. Então fica x igual a menos 2, e x igual a 5. Solução, menos 2 e 5, ou 5 e menos 2. Tanto faz. Uma da particularidade aqui, ó. Você basta igualar o termo a 0 e resolver, ó, fica duas equações do primeiro grau. Só isso. Simples assim. Certo? Com o professor Ivo não complica nada, não. A gente faz aqui para descomplicar. Certo? Aqui um resumozinho, ó. Qual é o segundo grau? Quando ela for completa, você usa Bhaskara. Quando ela for incompleta, quando o B for 0, fica AX mais C, você realmente tira a raiz, e a solução você vai ter raízes simétricas. Certo? A dicasinha mais... E quando o C for 0, você vai ter AX2 mais BX. Você coloca x em evidência e a característica aqui, uma raiz é nula. Simples assim. Tá aqui os nossos dados aí, certo? Entre no nossa página aí, certo? Se quiser me seguir no YouTube, tá aqui no YouTube aqui, se gostou, dá um likezinho lá, pode colocar sugestões. Certo? Se quiser me seguir aí no Facebook, no Instagram, certo?